Uma coisa interessante nessa questão de substrato é isso. Quando a gente dá outras palestras falando sobre determinada espécie de orquídea ou determinada local onde tem orquídea, a gente tem que reparar isso. Como que eu vou plantar essa orquídea? Ah, porque ela é, sei lá, epífita, eu vou plantar dessa maneira. Mas tenta lembrar lá atrás de onde ela veio, de onde ela é. Ela é de um lugar muito quente? Ela pega sol pleno? Ela fica num lugar que chove muito? Então, às vezes a gente acha que só porque é epífita a gente vai plantar desse jeito que eu planto todas as minhas. Então, dentro do próprio orquidário, às vezes você vai botar uma orquídea mais em cima. A outra você vai colocar mais embaixo, tentando, não vou dizer imitar que você não vai conseguir, mas você vai aproximar da forma como ela era na natureza. E aí você vai começar a ter resultado maior. Uma coisa que eu percebia quando eu tinha meu orquidário, né, era o seguinte: o meu orquidário ele passou a funcionar quando ele ficou cheio. Enquanto o orquidário tinha espaço vazio, eu tinha que atuar muito nele. Quando ele ficou cheio de orquídea, entupido de orquídea, aí eu consegui criar um microclima dentro, que a própria umidade conseguia se manter e não saía. Também nem tanto. Mas aí você começava a perceber que as sementes da orquídea começavam a brotar nos caibros, na mesa. Então você conseguiu chegar naquele ideal. Mas no meu caso, eu coloquei todas de um tipo de microclima igual. Eu mantive. Se eu tivesse uma valqueriana ou uma orquídea qualquer... Chegou no fio e estava entupido. Plantas no meio já não respiravam. E aí você tira uma do lado da outra, no meio está defilhando. Aí tem esse problema quando amontoa. Então o ideal é você ter sempre aquela orquídea parecida, clima parecido juntas. Então se você tem uma orquídea que pega sol, você não vai enfiar ela junto com as outras. Bota do lado de fora. Ou bota na parte mais superior do orquidário. Você vai achando o local ideal para ela. Então, basicamente é isso. Agora eu vou... O José comentou agora do seu guia. Eu lembrei de um fator interessante. O seu guia ele tinha ventilador para forçar a circulação de ar dentro do orquidário. Não tinha, era muito fechado, então ele colocou o ventilador para forçar a circulação de ar. E o seu guia sempre teve um cultivo maravilhoso. Um dos melhores cultivos que eu conheci até hoje, pela persistência, pela prática, por tudo, era do seu guia. Aí nós fomos visitar o orquidário do seu guia, estava eu, o Renato, a Gisele, e de repente eu olhei assim, e só um lote de plantas, definhando. Bom, a irrigação é a mesma, a nutrição é a mesma, porque só o local é o mesmo, por que só esse lote? E a gente ficou intrigado com aquilo. De repente eu olho a circulação de ar do ventilador. O ventilador ele só fazia isso. Então ele pegava só aquele trecho. Então ele forçava a circulação de ar no orquidário, mas onde a circulação era maior? Naquela seção. E aquelas plantas estavam sofrendo com desidratação. E aí a gente reparou que exatamente onde batia o ar... É interessante porque às vezes a gente comete o mesmo erro. A ponta das folhas onde era direcionado o ar estavam todas queimadas. Não, mas o ventilador, ele tinha timer. Ele ligava e desligava. Quebrou o timer. E aí meu pai, com o tempo, no finzinho, ele não estava com possibilidade de fazer isso. Então, ele deixou ligado no final, né? E o fato de ter o timer, acho que era por causa disso, né, antes. E aí ele punha em determinada hora do dia o ventilador, ficava meia hora, depois mais outra hora, meia hora, e ele desligava, ligava e desligava. E ele estava ligado 24 horas, coitadinhas. Aí a minha mãe ficava assim: Gisele, desliga esse ventilador, está gastando muito dinheiro. Aí eu não posso desligar aqui que não tem ar. Aí depois que eu vi, tinha o timer. Só voltando nessa questão da lista que o Renato comentava, a grande diferença dessa lista de orquidófilos e hoje o Facebook, o WhatsApp, é que a velocidade de informação era menor. Então circulava muita informação, mas entre eu parar para ler um e-mail e analisar tudo que vinha, a gente já tinha vários contextos. Hoje a resposta é imediata e não se para ver qual é a resposta que está vindo, né? Bom, aqui ó, no carvão, tá legal essa raiz? Não está maravilhosa? Isso num primeiro momento. Depois de um tempo, a situação não é mais a mesma. Aqui, olha,
todas plantadas no carvão. A gente vê até que está indo bem. Fibra de piaçava, já tinha ouvido falar nessa? Não. Tá? Aqui a gente pouco ouve, mas no sul da Bahia o pessoal cultiva com facilidade na fibra de piaçava, porque é um material encontrado com facilidade ali. Tá? Então você consegue até cultivar relativamente bem. Fácil ser encontrado, poroso, só que não retém umidade, difícil de isolamento, média de durabilidade. Precisa mais umidade, exatamente. Fibra florestal, fácil ser encontrado. Qual é a desvantagem? Excesso de umidade, compacto, difícil de enraizamento, apodrece com facilidade, curtíssima durabilidade. Aqui entra a questão do adubo orgânico. Entrei com o adubo orgânico aqui, tá? Rapidinho. Naturalmente ela já decompõe. Se ela decompõe, ela já acidifica. Se eu entrar com a adubação orgânica, eu acabo com qualquer possibilidade de crescimento. Essa aí basicamente é aquela fibra que fica embaixo das folhas do coqueiro. Não é o polvo em si, essa é aquela fibra que fica embaixo das folhas. Chip de coco. Tá? Retém umidade, fácil ser encontrado, poroso, fácil enraizamento. Desvantagem: excesso de umidade, difícil fixação e média durabilidade. Tá? Então, esse foi uma aposta das grandes empresas produtoras de água de coco e coco ralado, de dar um destino nobre ao produto. Funciona, sozinho não. Tronco de madeira, tem até um aí. Tem um aí, tem um aqui que a Gisele trouxe, né, já com... Tá? Casca de peroba pela durabilidade, mas tem vários outros que podem ser utilizados sem problema nenhum. Qual que é a vantagem? Imita o ambiente natural, fácil encontrado, poroso, enraizamento, longa durabilidade. Qual a desvantagem? Ele é caro e difícil organização. Tá? Não dá para... A menos que eu utilize algum outro artifício, por exemplo, colocar dentro do cachepô, colocar dentro de um vaso, eu até consigo organizar. Carlos, mas na questão do tronco, teria um indicado, qualquer tronco? Isso que é Não é qualquer tronco. A gente já tira de cara qualquer tronco que seja resinoso. Se tiver resina, não tem como você utilizar. Tá? Quanto mais enrugada for a casca, melhor, que permite que a fixação seja melhor. Então, por exemplo, eu falo de peroba. Por que a casca de peroba? Embora difícil ser encontrada hoje, até nem pode ser utilizada, né? Não pode ser comercializada, porque ela tem uma durabilidade enorme, tá? E também o fato de ser bem enrugado. Hoje o pessoal utiliza assim, com uma facilidade enorme, barato, e que dá um excelente resultado, toquinho de cafeiro. Tá? Então faz a poda do cafezal, corta os toquinhos, um excelente substrato. Agora, o legal da madeira é que gosta de ligar Bolacha de madeira, também cortes, que dá para utilizar. Eu tenho uma em casa, não vai muito bem não. Eu não mostrei. Eu não... Até hoje, já tem acho que uns 10 anos lá que eu ganhei, mas eu não vejo grande avanço. Eu tenho uma... Como se chama quando você corta a madeira para usar? Ripa, não é ripa, é mais... Tá, uma vigazinha menorzinha, e que eu coloquei em cima da areia de um negócio de... cheio de areia para água, né? Eu coloquei ali, ela ficou úmida, eu pus uma phalaenopsis. Tá linda. Né? Então, só um toquinho, ela não ia ficar. A água que deu a... Acho que esse é o caso. Eu tenho uma mini catleia, acho que é mini catleia, não sei, né? E plantei num vasinho de cerâmica decorativo que tinha lá em casa, na parede. Dentro do vaso de cerâmica, só que as raízes dela, elas estão todas na parede. A parede está, assim, de raiz está gigante. Tem até uma foto aqui, depois te mostro. Ela se adaptou a uma condição legal, né? Então você colocou com uma intenção e ela acabou se adaptando nessa... Mas ela encontrou a condição ideal para ela. Não é a condição que para ela está perfeita. Ô Carlos, você já deu a resposta, mas se eu pegasse um bambu que ele tem uma durabilidade boa, mas ele é liso, e raspasse, de repente,
daria certo? É legal você criar essa rugosidade nele. Interessante Então, é ele isso. vai dar fixação e tudo bem, então. E essa rugosidade também serve para poder segurar os nutrientes, a adubação, para depois a planta utilizar mais na frente. Sem invernizar, né? Não, sem invernizar. Você põe um vaso com um substrato embaixo, põe esse toquinho em cima, para que ali crie umidade. Aí isso te permite que ele vai manter mais frio do ambiente, porque tem umas que ficarem só um pouquinho, ela não vai aguentar, ela vai ficar muito seca. E esses toquinhos, normalmente, são muito utilizados em plantas de clima mais seco. É aquilo que eu estou falando lá atrás. Você observar na natureza como uma planta é, onde a planta fica, para você utilizar depois. Então, por exemplo, esses toquinhos de madeira, o pessoal corta muito em toquinhos pequenininhos para plantar valqueriana, lobilho. Aí você pode falar, chileira. Então, nos toquinhos, elas vão muito bem. Você coloca os toquinhos e planta ela em cima. Os toquinhos, eles têm interação com adubo químico? Eles guardam também? Tem algum cuidado? A questão de adubo químico, ou até mesmo o orgânico, ele pode acumular sim. Tá? Só que no toco, na madeira, a lavagem é muito rápida. Então, ele não armazena tanto quanto no vaso. Para a gente pensar numa condição ideal, tá? O que ocorre? Quando que a planta, na natureza, ela recebe água? Quando chove. E os nutrientes, quando ela recebe? Quando chove. Tá? Porque toda a fuligem que tem no ambiente fica nas folhas, fica na casca. Tá? Um animal defeca ou um animal morre, tem a decomposição do animal. Onde que isso vai chegar até as raízes? Quando chove. Então, a água ela leva o nutriente, mas ela também vai lavar o excesso desse nutriente. Então, o toco ela tem essa vantagem de pouco armazenar. Tem a interação sim, vai ter, mas bem menos do que num vaso fechado onde acaba armazenando. Olha, aí na casca de peroba, nobilho ou a valqueriana? Por quê? O pessoal está afiado. E aqui? E aí? Olha lá. Não? Olha que as raízes. Ela foi, já era uma planta adulta. Vocês perceberam a diferença? Tá? Aqui, ó, pergunta que o Toquinho fez. Aqui a gente vê o enraizamento, tá? Ó, enraizamento, broto novo, bem fixada. E aqui? Eu não tenho raiz, tá? Eu não tenho raiz, não tenho. Sim, não fixa. Pelo jeito, eles invernizaram, plantaram para poder vender. Por isso não tem raiz. Bom, a fibra de coco, diferente do chip de coco. Toquinhos que você planta também, que você fala, vai dar certo. Aí a raiz faz assim, ela sai. Aí você já sabe que não vai dar certo. A fibra de coco é diferente do chip de coco. O chip de coco é fragmentado, são pedaços. A fibra de coco é desfiado. A fibra de coco é pior do que o chip. Tá? Então a fibra de coco ela tem, se a gente observar aqui, ó, a quantidade de desvantagens. Muita umidade, apodrece com facilidade, não tolera adubação orgânica, fica compactado, tem curta duração. Então tudo negativo em relação ao que a gente pode tirar dela, né? Fungo também, né? Excesso de umidade. Coxinho. O coxinho foi uma outra tentativa. O coxinho é uma fibra prensada, né? Então aí a gente fala que ela tem média durabilidade, retém umidade, tem fácil enraizamento, mas dificílimo de ser encontrado, caro e também é tóxico se não for devidamente tratado. Casca de macadâmia. Casca de macadâmia, fácil drenagem, longa durabilidade. O pessoal chega a falar em 10 anos a casca de macadâmia, durabilidade.
aceita todos os tipos de adubação. Não retém umidade, só que é difícil de ser encontrado e a fixação é bem difícil. Então a gente vê várias vantagens, mas também tem desvantagens.